Vocês com certeza conhecem esse mangá que eu vou comentar hoje. Ele, inclusive, é um dos meus favoritos. Ele tá lá na minha My Anime List como um dos meus favoritos. E eu vou explicar pra vocês hoje o que é que rola no primeiro volume de Akatsuki no Yona. Esse mangá incrível que eu vou convencer vocês a lerem, pelo amor de Deus. E além de convencer vocês, em parceria com a Amora Bookstore, a gente vai estar sorteando o primeiro volume de Akatsuki no Yona para comemorar os meus 500 inscritos no YouTube, que agora já tá em 600, vocês cresceram muito rápido, inclusive sejam todos muito bem-vindos. Yona é uma jovem princesa do reino de Kouka. Ela nasceu no castelo, ela nunca saiu do castelo, e ela é filha do rei Ilo, que é considerado um rei covarde por não gostar de usar armas. Por ela ter perdido a mãe muito cedo, o pai dela sempre fez os gostos dela, então ela basicamente tinha tudo o que ela precisava, o que ela queria, e ela se apegou muito nesse processo do luto a duas crianças que também, estavam ao redor dela. Um era o primo dela, o Sou-un, por quem ela acabou se apaixonando no processo, e o outro é o Son-hak, que acabou se apaixonando por ela no processo, e ele é o próximo general da tribo do vento. E na noite de aniversário dos seus 16 anos, a princesa decide que vai falar com o rei e dizer pra ele que ela quer se casar com o Sou-un, que é o primo dela, mas ao entrar no quarto do rei, ela dá de cara com o Sou-un, o primo dela, que ela amava, matando o próprio pai. Confusa e com muito medo, Yona pergunta o que está acontecendo e o Sou-un diz que simplesmente o rei tinha matado o seu pai e que ele estava planejando essa vingança há muito tempo, ou seja, enganando tanto a princesa quanto o Haki, que era amigo dele, e todo o resto das pessoas para assumir o comando e virar o rei de Kouka. É claro que a princesa ficou totalmente desiludida e sem entender nada do que estava acontecendo. Então o Haki acabou salvando ela, porque o Sou-un ia matar também a princesa para não ter ninguém que fosse reivindicar o reino dele depois. Ele salvou a princesa e eles conseguiram fugir, mesmo sem acreditar no que estava acontecendo e se sentindo muito, muito traídos. Uma das coisas que eu acho muito forte nesse anime é a personagem principal. A gente conhece ela como uma princesa mimada que sempre teve tudo o que quis, e quando quis alguma coisa que era casar e não conseguiu, ela ia tentar, ela ia buscar ter isso de alguma forma. E isso pega muito porque a princesa ela nasceu ali, no castelo, ela não conhece o próprio reino, ela não conhece as pessoas do reino, que acontece do lado de fora das muralhas do castelo. Então, nesse momento, ela tá fugindo pra um lugar que ela não conhece, mesmo que ela devesse conhecer. Então, é isso que torna a história muito interessante, porque a princesa vai descobrindo o reino dela, além das muralhas, quando essa tragédia acontece. E vai, é claro, evoluindo como personagem, como mulher e como princesa, né? Ela começa a pensar que ela é a princesa daquele reino, que ela tem aqueles súditos, então que ela tem que prestar mais atenção no que tá acontecendo do lado de fora. É uma reflexão muito linda e é por isso que eu gosto muito, muito desse mangá. Vamos aos pontos fortes desse mangá. Com certeza, o primeiro, absolutíssimo, é a lealdade. A lealdade que o Haki tem tanto pelo rei quanto pela princesa. Claro que tem alguns flashbacks de quando eles eram pequenos e tal, e aí o Haki dizendo que o rei era um covarde, mas ele se arrependendo logo depois porque ele viu algumas atitudes do rei que fizeram ele mudar de ideia. Então ele mantendo essa lealdade com o rei, ele protegendo a princesa, mesmo sabendo que ela gosta do Sou-un e não dele. Então tem todo esse negócio de, vamos lá, eu vou proteger você, mesmo se você não me amar, mesmo se o rei não quiser usar armas, eu vou proteger você, porque é da minha convicção fazer isso. Eu acho isso incrível. O Haki é um personagem que mostra muito bem essa lealdade, e é claro que nos próximos volumes a gente vai conhecer outros personagens que também falam muito sobre lealdade. Então lealdade é sim uma palavra muito válida para esse mangá, e traição também, talvez. Eu acho que fora essa traição, eu me surpreendi com outra traição, mas aí foram nos animes, que foi em Tower of God, se eu não me engano. Mas fora essa traição aqui, eu acho que não tem tantas traições tão impactantes nos animes. Não que eu me lembre agora.
eles levantam uma questão muito importante nesse mangá que eu achei interessante de falar, que é a segurança das pessoas próximas à realeza. Então, o rei, a rainha, a princesa, todas essas pessoas, elas são diariamente colocadas em perigo. Elas são alvos de pessoas que têm outras intenções, que querem tomar o trono. E eu acho interessante que ele falou isso exatamente porque ela queria se casar com o primo. E aí, o perigo era o primo. Então, basicamente, se colocar nessa situação, tá, a gente é da realeza, mas a gente coloca outras pessoas em uma posição mais frágil, em uma posição que não tem tanta segurança, né? Mesmo que, claro, eles tenham soldados e etc. Mas quer dizer que você, sendo da realeza, você tá se colocando e colocando outra pessoa em perigo. Então, eu achei muito interessante eles levantarem esse ponto logo antes do que aconteceu. E aí, depois do que aconteceu, claro que veio a desilusão amorosa, né? Aquela desilusão que a Yona não consegue entender porque o Sogum fez isso. Ela não consegue entender como uma pessoa tão gentil, tão amável, tão inocente aos olhos dela pode ter planejado uma vingança há anos, pode ter matado o pai dela e pode ter tentado matar ela, né? Eu acho que nem ela se deu conta do quanto isso era grave. E ela realmente fica muito perdida, ela é muito apegada a ele, ela é muito apegada às coisas que ele dá um pingente, um negócio de cabelo pra ela, e ela acaba se apegando a isso. E de alguma forma ela continua com esse pingente mesmo depois do que acontece, e ela não consegue largar. Ela acabou se apegando àquilo dali, como se aquilo dali fosse a última vez que ela viu o Sogum que ela achava que era real. Então, é mais esse lado de que, assim, tá, na minha mente ele era uma pessoa e eu quero manter ele assim. E aí vem um assunto mais pesado, que é o luto, né? Porque a Yona, ela já tava passando por um luto, que foi a mãe dela, que ela acabou se apegando pelos amigos e foi isso que ela... Foi assim que ela conseguiu superar, né? E agora ela tá passando pelo luto com o pai dela, ou a pessoa que tava ali sempre, que sempre foi muito gentil, que sempre foi muito amável, que sempre tava lá pra ela, que sempre dava tudo pra ela. Essa pessoa que era o alicerce da Yona acabou morrendo. Então ela tá perdida, às vezes ela não consegue acreditar, e quando ela lembra, ela revive situações e é muito doloroso. Quando a gente tá lendo o mangá, a gente sente até no traço do mangaka que realmente tem um certo peso naquelas cenas. Então, até nos pensamentos do Hack também, dizendo que ela não consegue comer, que ela não consegue andar, é realmente aquele período de um luto profundo, de que a gente não consegue sair. E é muito triste você ver isso quando você já passou por um luto. Então, reler Yona agora foi um pouquinho difícil pra mim, mas eu admito que é uma história muito linda, então eu recomendo pra todo mundo. Agora chegou a hora de falar sobre o sorteio. Mais uma vez, esse sorteio tá sendo patrocinado pela Amora Book Story, que é parceira do canal aqui há anos, e tá comemorando com a gente os 500 inscritos do YouTube, que agora já tá em 600. Então, bora lá! Pra ganhar o primeiro volume de Akatsuki no Yona, você vai lá na postagem oficial do Instagram, que a gente vai postar no dia 29 de fevereiro, tá? Daqui a 4 anos a gente faz outro. Brincadeira. Vai estar lá a postagem do sorteio oficial. Vocês vão cumprir as regras. Geralmente é curtir, comentar e compartilhar. Vai estar tudo lá na legenda. E não esquece de vir aqui no YouTube, que vai ser uma chance bônus. Você só vai poder comentar uma vez lá no Instagram. Mas aqui no YouTube você pode comentar várias vezes, dizendo qual é o seu personagem favorito ou por que você quer ganhar o mangá de Akatsuki no Yona. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês gostem de Akatsuki no Yona. Se vocês já leram Akatsuki no Yona ou já assistiram o anime, conta pra mim aqui nos comentários e não esquece de participar do sorteio. Até a próxima!